Eu estava lendo um estudo da Universidade de Harvard, sempre os estudos são de lá, né? E esse estudo, olha só, acompanharam cerca de 2.000 pessoas, aliás, mais de 2.000 pessoas, durante 80 anos. Foi um dos estudos mais ambiciosos deles. As pessoas que começaram o estudo não terminaram, eles acompanharam mais de 2.000 pessoas por mais de 80 anos. E o que eles queriam saber nesse estudo? Eles queriam saber simplesmente quais eram os elementos que mais influenciavam a felicidade das pessoas. O que deixava as pessoas mais felizes, o que impactava mais a felicidade das pessoas. E eles descobriram algo interessantíssimo. Eles perceberam que o que mais impactava a vida das pessoas não era projeção social, não era finanças, não era carreira, trabalho, nem nada do tipo. O que mais influenciou a vida dessas pessoas, o que mais impactava a felicidade delas eram os relacionamentos. Os relacionamentos. O que mais trazia ou não felicidade para todas essas pessoas eram os relacionamentos, o que significa que para a grande maioria das pessoas, significa que nós já temos aquilo que nós precisamos. Bom, é por isso que a gente decidiu nesse mês separar essa série de mensagens para falar sobre relacionamentos, mais especificamente sobre o amor. Eu comentei com quem já estava aqui na semana passada, quando nós começamos esse tema, que uma das frases que mais me impactaram foi de um grande professor de aconselhamento que eu tive, com uma vasta experiência, que falou que a maior parte dos problemas de relacionamento que as pessoas têm hoje, na sua família, no seu trabalho, em diversas instâncias da sua vida, é porque elas não entenderam muito bem o que é o amor. E que se a gente entender o que é o amor, grande parte dos problemas que a gente tem nas nossas relações vão passar. E aí a gente conversou na semana passada, e isso de repente para alguns foi um choque, que amor não é sentimento, que para a sabedoria milenar bíblica, amor é atitude de sacrifício, atitude de doação pelo outro, atitude de realmente servir o outro. Então, amor, quando a gente normalmente pensa, a gente pensa em sentimento. A Bíblia diz, não. Jesus diz, não. Quando você pensar em amor, pensa primeiro em atitudes de sacrifício pelo outro, o que muda tudo. E a gente viu na semana passada, que quando nós temos essas atitudes de doação, de sacrifício pelo nosso marido, esposa, filhos, pais, amigos, sentimentos agradáveis vão surgir. Quando nós não temos essas atitudes de sacrifício, esses sentimentos se desgastam. E quando às vezes nós temos uma relação que está desgastada, o amor esfriou, e a gente muda as atitudes, os sentimentos se recuperam. Foi muito bacana, e eu desafio todos vocês, todos que estão aqui, a não deixarem de ver a mensagem de semana passada, que está gravada, está no nosso YouTube. Assista, compartilhe com seus amigos, porque eu já vi essas ideias salvarem muitos casamentos e muitas famílias. Mas hoje, nós vamos falar que amor também significa, como a Susan falou, dizer não. O que para nós parece um pouco estranho. Nós temos dificuldade de dizer não. Certo ou errado? Certo, né? É difícil dizer não? Deixa eu compartilhar com vocês mais um estudo, novamente de Harvard. Eles fizeram um estudo que eu achei muito interessante. Eles pegaram uma fila muito grande, e uma pessoa que fazia parte do estudo tinha a intenção de furar a fila, e ela dava uma boa desculpa para isso, e ela conseguiu, e 94% das pessoas deixaram ela furar a fila. Que bacana. Depois, outra pessoa foi tentar furar a fila sem desculpa, uma fila gigante, e a pessoa simplesmente dizia, posso passar na sua frente? E 93% das pessoas deixaram. O que significa? Temos uma enorme dificuldade de dizer não, mesmo sem um bom motivo. Dá para perceber isso, gente? Bom, a gente fez uma enquete no Instagram essa semana. Se você já teve dificuldade de dizer não, se você já sentiu dificuldade de dizer não, 100% das pessoas que responderam a nossa enquete
falaram que sim, que já tiveram essa dificuldade. Viu? Não precisava nem de estudo de Harvard. Nós já temos os nossos. Né? Nós sabemos que isso é uma dificuldade. E você já deve ter sentido essa dificuldade também em algum momento. Você já se deu conta de quanto a nossa dificuldade em dizer não prejudica a nossa vida? Eu tenho visto pessoas extremamente atarefadas, sobrecarregadas, porque não conseguem dizer não. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com uma amiga minha. Ela veio me contar assim: assumi mais uma diretoria de uma entidade, e eu não sei como é que eu vou contar para o meu marido. Porque ela já estava em 6 diretorias, e tinha assumido, acho que se não me engano, a 7ª. E eu disse: mas por que você aceitou? E é o que ela disse: eu não consegui dizer não. Sabia que devia dizer não, mas não conseguiu. Quantas vezes a gente está com a vida extremamente atarefada, extremamente acelerada, com a agenda cheia, porque simplesmente a gente não conseguiu dizer não. Mesma coisa vale para o nosso trabalho. Muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer não, e aí a nossa vida fica corrida, os nossos filhos sentem a nossa ausência, a nossa esposa, a gente acaba dizendo não em casa, para não dizer não para o cliente. E o desgaste familiar é aí, e é real. Não só isso. Nossa dificuldade em dizer não, muitas vezes, faz com que a gente tolere relacionamentos abusivos, relacionamentos que não fazem bem para a nossa vida, que não fazem bem, às vezes, para o nosso emocional, mas a gente não consegue romper, não consegue dizer não. Talvez você já passou por isso. Ainda, a gente sabe hoje que muitos pais estão tendo dificuldade em dizer não para os seus filhos. E as consequências são muito grandes. Não sei se vocês acompanharam, mas essa semana saiu uma reportagem do Ministério, um levantamento do Ministério do Trabalho aqui do Brasil, dizendo que o número de jovens que não estudam, não trabalham, nem procuram emprego está aumentando e aumentando bastante. O que falta? Vergonha na cara também. O que falta? Falta pais que dizem não. Não. Ficar aqui em casa, sem trabalhar, sem estudar, sem nem mesmo se esforçar para isso. Com roupa lavada, com leitinho de manhã. Não. Assim não. Nós temos grande dificuldade em dizer não. E isso tem prejudicado não só nós mesmos, mas inclusive a próxima geração. Lembra disso? Bom, mas aí a questão, o nosso grande problema, muitas vezes, é que a gente confunde as coisas. E a gente acha que amar é agradar. Que amar é fazer as vontades. E isso não poderia estar mais errado. Se nós entendermos o que o amor realmente é, nós veremos que nós podemos, e não só podemos, devemos dizer não para as pessoas que nós amamos. E eu queria mostrar isso com vocês, através de uma reflexão de um grande homem da humanidade, reconhecido como uma das maiores mentes, mesmo fora do contexto religioso, Paulo de Tarso, que viveu no século I, conhecido no ambiente cristão como apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 12, versículos 7 a 9, ele diz o seguinte, olha só: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Deixa eu explicar para vocês. Paulo contou para eles que ele teve experiências espirituais bem diferentes. Ele está falando, para que ele não se exaltasse, surgiu um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Ele usa uma metáfora, né? Alguém já espetou um espinho na pele? O que sente? Alegria? O que sente? Dor. Ele está dizendo, tem alguma coisa na minha vida que traz dor para mim, que me incomoda, que dói, que é ruim. O que é, será que ele está falando? Nós não sabemos. Muita gente já tentou descobrir o que era, qual era o problema que ele tinha. Uns chutam que era um problema de saúde, outros acham que era um problema emocional. Não sabemos, não tem como saber, ele não fala. Mas ele está falando que existe algo na vida dele que traz dor, que é difícil para ele. E aí ele fala, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes eu pedi para Deus, resolve o meu problema. 3 vezes. E Deus falou para ele,
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com isso Deus estava dizendo: não. Deus, resolve meu problema, por favor, Deus, me ajuda com essa questão, está doendo, está difícil. E Deus diz: não, não vou. E a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aqui, é muito simples de entender, a Bíblia fala que Deus é, o que a Bíblia fala que Deus é? Amor. Deus que é amor, diz não. E Ele não deixou de ser amor. Percebe? A Bíblia não fala que Deus tem amor, que Deus sente amor, que às vezes Deus age com amor. Não, Deus é amor. Então Ele não faz nada que não seja amoroso. Mas mesmo assim Ele diz não. E aliás, se a gente para pensar um pouco, e a gente vai, por exemplo, até Jesus, Jesus é a expressão exata de Deus. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. E aí a gente vê Jesus, como Ele lida com as pessoas. Certa vez, alguns discípulos chegaram para Jesus, e eram inclusive discípulos muito amados. Jesus, o dia que teu reino vier, para que a gente podia sentar à tua direita e à tua esquerda, em lugares de honra. E Jesus diz: não. Jesus chega num templo, você talvez, se você conhece um pouco de Bíblia, talvez você vai lembrar dessa história. Jesus chega num templo e ele está tomado de mercadores, de comerciantes, que fizeram da religião um comércio, uma forma de ganhar dinheiro, talvez muito parecido com o que é vivido em algumas igrejas hoje, infelizmente. E aí, você tem Jesus virando as mesas e dizendo: aqui não é lugar para isso. E Ele toca todas aquelas pessoas do templo. Aqui não, Jesus. E o que eu acho ainda mais surpreendente de tudo isso, Jesus está certa vez numa festa de casamento. E acontece que naquela festa de casamento falta vinho, acabou o vinho. O que era uma tragédia para aquela cultura, era uma gafe sem precedentes, era um negócio muito ruim. Tipo, você convidar as pessoas para um churrasco e acabar a carne no começo. E não tem mercado para comprar. E aí a mãe de Jesus, Maria, chega para ele e diz: faz alguma coisa, resolve esse problema. E Jesus olha para ela e diz: o que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegado a minha hora. Jesus diz não para a própria mãe, Maria. O que eu acho interessante, porque eu vejo hoje muito marmanjão que não consegue dizer não para a mãe. E aí acaba por causa disso dizendo não para a esposa. E muitos desses acabam perdendo a esposa e indo morar com a mãe. Parabéns. Jesus diz não. Deus diz não. E isso é sinal que nós podemos, com toda certeza, dizer não, sem deixar de sermos amorosos. Às vezes, como a Susan comentou muito bem no início, nós temos a impressão de que se a gente dizer não, a gente não está agindo com amor, e está absolutamente ao contrário. Se nós amamos de verdade, em alguns momentos nós podemos e devemos dizer não, sem se sentir culpado. E aí a gente, ouvindo a mensagem de hoje, a gente pode pensar assim: mas eu vou dizer não, eu não vou me sentir culpado. Quando a gente tem uma criança chorando na frente, e a gente diz não para ela, ela começa a chorar, muitas vezes a gente se sente culpado. Cara, eu amo tanto, olha o sofrimento que ela está. E muitos pais, por causa do choro dos seus filhos, quando ouvem o não, voltam atrás e transformam o não em sim. Péssimo para a educação. Então sim, a gente muitas vezes se sente culpado em dizer não, às vezes para um filho, às vezes para uma mãe, às vezes a gente se sente culpado em dizer não para um irmão que é dependente químico e pede dinheiro e ele diz: se você me ama, você vai me dar. A gente se sente muito culpado, e deixa eu dizer para vocês, todos nós não precisamos nos sentir culpados em dizer não. Mais do que isso, o Paulo está dizendo no versículo 7, que Deus tem um motivo para dizer não. Não é que Deus disse: ó, não vou dizer, não vou deixar não. Pergunta daqui a uns dias, quem sabe eu esteja de bom humor e eu vou dizer sim. Não é isso.
Paulo está reconhecendo que Deus não está dizendo não arbitrariamente. Paulo está reconhecendo que Deus está dizendo não por um bom motivo. Ele está dizendo, se Deus dissesse sim, sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia me exaltar, eu ia me tornar alguém arrogante. Deus está dizendo não para moldar o meu caráter. E olha só, no versículo 10, ele fala, pois quando sou fraco é que sou forte. Talvez você já tenha ouvido essa frase. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, ele está dizendo, justamente por as coisas às vezes não darem certo, por eu ver como eu sou fraco e limitado, eu continuo próximo de Deus e descubro verdadeira força. Ou seja, o que ele está dizendo é, se Deus atendesse o meu pedido, eu me tornaria orgulhoso e arrogante, e possivelmente eu me distanciaria de Deus. E aí eu fico pensando, você já parou para pensar também, quantas vezes Deus diz não para nós? Será que Ele não tem bons motivos? Será que Ele não tem boas razões para dizer não para nós? Se Deus realmente te dissesse sim para as coisas que você pede, você consegue garantir que você não se distanciaria dEle e que isso não influenciaria de forma negativa o teu caráter? Quem já viu o filme Todo-Poderoso do Jim Carrey? Já viu? Muito bem, você deve ter 30 anos ou mais. Isso aí, filme já mais antigo, né? E o Todo-Poderoso do Jim Carrey conta a história de uma pessoa que reclamava muito do que Deus fazia, achava Deus injusto, né? E aí Deus disse, olha só, Deus aparece para ele e diz, estava justamente pensando em tirar umas férias, faz alguns séculos que eu não tiro férias, a última vez foi na Idade das Trevas, né? Na Idade Média, vou tirar umas férias e vou te deixar no comando, te dou os meus poderes, você fica no meu comando. E o protagonista, o Jim Carrey, diz, fechou. E aí chega um momento do filme que ele está atormentado, porque é muita oração, e ele tem que atender todas as orações, ele não dá conta. E aí ele bota lá, responder sim para todos. Responder sim para todas as orações. E o mundo se destrói. As coisas começam a dar super errado. E o que o filme, é um filme de humor, ele diz, olha só, se Deus dissesse sim para todos os nossos pedidos, isso não faria bem nem para nós, nem para o mundo. Por isso, às vezes, Deus diz não. Mas não é só isso. A gente está percebendo, e a gente falou na semana passada, que amor são atos de servir ao outro. E servir não é atender às vontades do outro, é atender às necessidades do outro. E você já parou para pensar que quando nós atendemos às vontades da outra pessoa, às vezes nós estamos justamente indo na contramão das suas necessidades? Quando a gente dá o que uma pessoa quer, muitas vezes a gente está negando o que ela precisa. E o amor, ele não procura o que o outro quer, ele não prioriza o conforto, ele prioriza o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ele prioriza as nossas necessidades, o que nós realmente precisamos. O mesmo Paulo, em outro momento na Bíblia, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com isso ele não está dizendo que Deus usa todas as coisas para que a gente se sinta bem e confortável, ele está dizendo que Deus usa todas as coisas para que nós cresçamos e amadureçamos. Isso é o bem. E o amor procura o bem do outro, não as nossas vontades, não o nosso conforto. A gente percebe isso de uma forma muito clara numa situação. Não sei se já teve na sua família ou já acompanhou situações onde precisa se lidar com dependente químico. Difícil, pessoa que tem problema com o vício de álcool e drogas. Sabe um dos momentos mais difíceis quando a gente lida com dependentes químicos? É chegar às vezes para um pai e para uma mãe e dizer assim, olha, toda pessoa que tem um vício, tem alguém que sustenta esse vício. Enquanto você não parar de sustentar esse vício, seu filho nunca vai sair dessa. Se ele chegar alcoolizado e drogado e cair na frente de casa, na calçada, na valeta, tudo que tiver dentro de você vai dizer, ajunta ele, pega ele, dá banho e bota na cama quentinha. Mas se você fizer isso, ele nunca vai largar a bebida e as drogas. Por mais que seja difícil, deixa ele lá. Mesmo que seja chorando em casa, mas deixa ele lá. Porque se ele acordar na calçada, a chance de ele se dar conta e começar a lutar contra o seu vício é muito maior. Por incrível que pareça,
deixar o filho na calçada nessa situação é que é o ato de amor. Já parou para pensar nisso? Porque o amor procura saciar necessidade. Ele vai ao encontro da necessidade, não da vontade, não do conforto, mas do bem. Se a gente para e pensa um pouquinho na questão dos filhos, Provérbios 13, 24 vai dizer: quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha só, quem ama diz não, porque os filhos precisam de não, precisam de limites. E aí Provérbios 23 vai até um passo a mais, ele diz assim, ó, não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá, castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Eu não quero entrar agora aqui, se a gente disciplina crianças com vara, com chinelo, ou só com palavras, não é, e não temos tempo para isso, também não é o assunto de hoje. Mas o que a Bíblia está dizendo é, se você disciplinar os seus filhos e colocar limites para eles, eles não vão morrer por causa disso, pressupondo obviamente limites de bom senso. Mas se você não fizer, eles podem morrer por causa disso. Você já parou para pensar quantos jovens perdem a vida porque não receberam limites em casa quando era tempo? Quantos jovens estão vivendo fora dos limites e se matando diariamente porque não tiveram não em casa? Eu queria compartilhar com vocês uma frase muito bacana desse psicanalista no Café Filosófico da TV Cultura. Presta atenção aqui juntos. Então, o que nós temos hoje no século XX, começo do século XXI? Crianças extremamente inteligentes, com emocional de nenê. Eu tenho adolescentes no consultório que falam 4 línguas, mexem no computador, são hackers. Eles entram na Casa Branca, entram não sei onde, entram no Congresso, mas entrar no Congresso não, acho que não precisa ser muito. Mas eles entram em um monte de lugares, eles fazem coisas incríveis com o computador, e tem um emocional, a namorada briga com eles, eles falam em suicídio, porque eles não têm resistência à frustração. O que é o limite? O limite é a frustração que eu ofereço, dada por mim, que vou controlar isso, né? E vou controlar, né? A frustração que eu ofereço. O que é uma pessoa com juízo crítico? É aquela que para de fazer mal para o outro e para si mesmo. Quando eu ensino alguém a ter resistência à frustração, eu ensino alguém a ter autoestima. E quem tem autoestima, percebe? Não tem orelha grande, cabelo feio, nariz grande, seio pequeno. Tem vida. E tem a vida do outro também. Cuida de si, cuida do outro. Percebe? Nós erramos, porque a gente imaginou que frustração era sofrimento. E hoje nós sabemos, pela psicanálise, pela neurologia, pela endocrinologia, que frustração é um bem. Frustração é um bem. A frustração gera autoestima. A única coisa que gera autoestima é suportar a frustração. Não é que eu tenho que frustrar. Quando eu frustro e o sujeito consegue suportar a frustração, ele fica grande, ele fica forte. Ele para de olhar no espelho, ele começa a reparar nos outros, ele cuida do amigo, ele cuida do cachorro, ele cuida do filho, ele espera o almoço chegar, percebe? Ele suporta que o time perca. Nós erramos porque alguém negou a ideia de que a gente pode frustrar o filho, sim. Dizer não pelo nosso desejo. Isso não é autoritarismo, isso é saúde mental. Mas nós estamos aprendendo isso hoje. E agora nós temos que fazer uma reparação nisso antes que seja tarde. Acho muito interessante quando ele fala que a gente precisa frustrar. A gente precisa dizer não. Isso é crescimento. Isso é fortalecimento. E a gente achou que a gente não podia. Isso era falta de amor. Era provocar sofrimento. E a gente está vendo hoje, em todas as áreas, erramos. Precisamos voltar. Precisamos dizer não. Precisamos colocar limites. Samitiba, também psiquiatra e escritor, ele diz: figuras paternas frágeis e mães hipersolícitas transformam os filhos em parafusos de geleia. Se levam um apertão, espanam.
não aguentam ser contrariados, não foram educados para ouvir não. Ele diz o perfil de família que gera adolescentes, jovens e adultos que não suportam frustração, são pais ausentes na educação, que não estão ali, ou que estão, mas não atuam, não são ativos na educação dos seus filhos. E mães hipersolistas, aquela mãe que, ai, tadinho, meu filho não come bife, vou fazer um ovo para ele então, tadinho. E vai e faz tudo pelo filho. Essa é a receita para criar filhos que não suportam a vida. Bom, não é só isso. Precisamos dizer não para os nossos filhos. Precisamos dizer não para os nossos pais, às vezes. Eu não estou falando com quem é adolescente, mora junto com o pai e com a mãe, não é essa a ideia. Mas muitas vezes eu vejo casais de adultos com famílias constituídas e os seus pais e sogros se metendo. Isso é um problema muito, muito grande. E que tem atingido muitas pessoas. E esse problema se posterga por quê? Porque o casal não consegue dizer não para os seus pais. Tem que dizer não, o limite é aqui. A partir daqui é a nossa família. É eu e a minha esposa que decidimos. Se a gente precisar de uma opinião, a gente pede. Eu lembro quando eu estava para casar, o meu pai falou para mim, estou aqui para te ajudar em tudo aquilo que você pedir. Não vou me intrometer. Precisamos dizer não para as outras pessoas. Precisamos dizer não para pessoas que passam dos seus limites. Pessoas que colocam responsabilidades sobre nós que não são responsabilidades nossas. Precisamos, às vezes, dizer não sim para os nossos chefes, de repente, para os nossos clientes. Precisamos dizer não. Bom, nesse primeiro momento, o que eu preciso dizer para vocês é isso. O amor nos permite dizer não. Isso não é falta de amor. E a segunda coisa é, o amor nos encoraja a dizer não. Tem momentos que para você realmente amar, você vai ter que dizer não. Eu tenho mais um ponto, e para mim, na minha ótica, ele foi o mais importante da reflexão, para mim. O amor nos permite dizer não. O amor nos encoraja a dizer não. E mais do que isso, o amor nos capacita a dizer não. Você já se perguntou por que nós temos tanta dificuldade em dizer não? Por que é tão difícil para nós? Por que é tão difícil? Às vezes a gente sabe que a gente tem que dizer não, mas a gente fala sim. Por que é tão complicado assim, afinal de contas? Nesse livro aqui, Limites, quando dizer sim, quando dizer não, 2 doutores no assunto, eles falam, o medo de ficar só mantém pessoas sofrendo por anos e anos. Temem que se estabelecerem limites, nunca serão amadas. O que eles estão dizendo é, sabe por que a gente tem dificuldade de dizer não? Porque a gente tem medo de não ser amado. Porque a gente tem medo de não ser aceito. Pessoal, deixa eu dizer para vocês, eu li muito sobre esse assunto, não só nessa última semana que passou, já há muito tempo, porque isso é um assunto que tem me intrigado muito. Todos os livros, todas as palestras que eu ouvi, sempre a mesma coisa, o que está no centro é a nossa necessidade de sermos amados e aceitos. E a gente se acostumou em algum momento com a ideia de que para a gente ser amado, de que para a gente ser aceito, a gente precisa ser uma pessoa boazinha que diz sim. Para a gente ser amado e ser aceito pelos nossos filhos, a gente tem que dizer sim para eles. Para a gente ter um cônjuge do nosso lado, a gente tem que dizer sim para ele o tempo todo. E às vezes tem que tolerar um relacionamento abusivo. Isso não é verdade. Sabe, por que um filho sabe que usar drogas é errado, mas mesmo assim diz sim? Porque ele quer ser aceito por aquele grupo. Por que a gente diz tanto sim? Porque a gente quer ser aceito e amado. A nossa dificuldade de dizer não é amor, é carência. Eu sei que é duro, mas é a grande realidade. Nossa dificuldade em dizer não é amor, gente. É carência.
E aí, o que eu acho interessantíssimo é o que eles falam de novo nesse livro, que aliás é um bom livro. Só conseguimos nos sentir seguros para dizer não e criar limites quando temos um amor maior que nos sustenta. O que pode ajudar um filho a dizer não? É saber que ele tem o amor dos pais e que mesmo que ele não seja aceito pelo grupo, ele será aceito no seu lar. Ou o que ajuda muito um adolescente é ter amigos que o aceitam, mesmo quando ele diz não. Então ele sabe que mesmo que ele perca aquele grupo, tem um grupo que ele não vai perder. O que nos ajuda a dizermos não para as pessoas, entendermos que alguém nos ama, alguém nos aceita. E aí o cristianismo, ele entra de uma forma linda. Paulo mesmo falou no texto que a gente leu, não sei se você percebeu, qual é a resposta de Deus para ele? A resposta de Deus para Paulo não é simplesmente não. Paulo está dizendo, minha graça te basta. O pessoal que fez o curso sabe bem o que é graça. Graça é o amor que nós não merecemos. O que Deus está dizendo para Paulo é, Paulo, você não precisa que tudo dê certo na sua vida. Você só precisa saber que você é amado por mim. Em Jesus, nós descobrimos um Deus que vem ao nosso encontro, mesmo nós não merecendo. E mesmo o pecado nos separando desse Deus, Ele vem até nós. É morto e rejeitado para nos salvar e nos perdoar. Nós descobrimos um Deus que nos ama imerecidamente. Sabe o que nos ajuda a dizer não? Lembrar que os únicos olhos que realmente importam no universo já nos enxergam. Que o único amor que realmente nos abastece já está à nossa disposição. Lembrar que não importa quanto pessoas nos deixem, Deus estará do nosso lado e não nos abandonará. O que pode te ajudar a dizer não é conhecer o estrondoso, extraordinário amor de Deus na sua vida. E eu queria que você refletisse, é a graça que nos capacita para ouvir e para dizer não. Avalie na sua vida. Você tem dificuldade de dizer não? O que você acha? Avalie quais são as consequências que isso tem trazido para a sua vida. Como isso tem deixado a sua vida pesada, como isso tem prejudicado as pessoas ao teu redor. Eu queria que você avaliasse por que para você é tão difícil dizer não. Você realmente se sente amado? Eu queria encorajar vocês a tomarem 2 decisões cruciais para a vida de vocês. Decida ver o não como parte do amor. Para amar você precisa dizer não em alguns momentos. E decida, e essa decisão muda tudo, receber o amor de Deus na sua vida. Confiar que esse Deus te ama a ponto de dar tudo o que Ele tem por ti. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!